abençoe, meu irmão. Amém, meus irmãos. Graça e a paz de Jesus. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 12. Glória a Jesus. Aleluia a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Versículo 28. Amém. Diz assim: um dos mestres da lei achegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhe houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Então Jesus esclareceu: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Então o escriba exaltou a Jesus e disse: muito bem, mestre, estás absolutamente certo ao afirmares que Deus é único e que não existe outro que se compare a Ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, bem como amar ao próximo como a si mesmo, é muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. Jesus, por sua vez, vendo que o homem havia respondido com muita sabedoria, revelou-lhe: não estás distante do reino de Deus. E a partir disto, não mais havia alguém que ousasse questionar coisa alguma. Amém? Pode se assentar, fique à vontade. Glória a Deus. Existe uma figura de linguagem chamada metonimia. Metonimia é quando a gente usa parte de alguma coisa para representar o todo. Por exemplo, se eu chegar a você e falar assim: nossa, eu estou muito necessitado de um teto, o que você vai entender? Que eu preciso de uma laje ou de um telhado? Nenhum dos dois. Você vai entender que eu estou falando de uma casa, que eu quero um lugar para poder morar. Então, na linguagem, isso funciona. Só que se você for parar para pensar na vida espiritual, isso é um verdadeiro desastre. E por quê? O mandamento de amar a Deus baseia-se no fato de que Ele é o único Senhor. Se Ele é único, logo nós entendemos que Ele merece exclusividade de todo o nosso ser. Não há espaço para ídolos, não há espaço para qualquer tipo de amor que esteja particionado ou fragmentado. Só que muitos de nós, às vezes, fazemos isso com Deus. Nós oferecemos algumas partes de quem nós somos. Então nós achamos que isso é tudo. Então eu sinto algo em relação a Deus e eu chamo isso de amor. Eu trabalho muito e eu chamo isso de devoção. Eu adquiro um certo conhecimento e eu chamo isso de fé. Então, o fato de sentir, o fato de trabalhar e o fato de entender faz com que eu acredite que eu estou amando a Deus exatamente dessa forma que o mandamento me ordena. Só que quando nós olhamos para essa opção, nós percebemos que quando Jesus responde ao escriba, Ele está oferecendo para a nossa vida a antropologia da totalidade. Ou seja, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. Ele não está dizendo assim: olha, um pedaço do teu coração você dedica a Deus. Não, ele diz assim: olha, de todo o teu coração ame a Deus. Mas não só com todo o coração. De toda a tua alma ame a Deus. De todo o teu entendimento ame a Deus. E em último lugar, com toda a sua força. O que Jesus está querendo nos ensinar?
O problema é que nós, pecadores ilimitados, sempre tentamos amar do jeito mais confortável. Então, amar pressupõe entrega, amar pressupõe sacrifícios, amar pressupõe me colocar num lugar de vulnerabilidade. Só que ninguém quer isso. A gente quer amar com a certeza de que está sendo retribuído pelo amor que estamos oferecendo. Então a gente pega a lógica do mundo, dos relacionamentos pessoais e trazemos isso para Deus. Porque pensa você, no mundo, se você ama alguém, se você se dedica a alguém, você espera que essa pessoa te retribua da mesma forma. Então a gente pode pegar, por exemplo, alguns gatilhos mentais que acompanham a nossa vida inteira. Por exemplo, tem pessoas que são muito pontuais. Eu estava lendo um livro essa semana sobre psicologia e lá dizia sobre uma pessoa que os pais se separaram quando ele era ainda muito novo, muito novinho. E aí todo final de semana, que era o dia do pai buscá-lo, se o pai se atrasasse, a mãe começava a falar para ele assim, ó, tá vendo? Seu pai não te ama. Seu pai não se importa com você, porque se ele se importasse, ele não chegava atrasado. Se ele se importasse, no horário combinado ele estava aqui. Automaticamente esse jovem cresceu acreditando que pontualidade era sinônimo de amor. Então todas as vezes que ele se relacionava com alguém e falhava na pontualidade, ele ou a pessoa, a conclusão que ele tinha é de que aquela pessoa não o amava, ou de que ele não amava o suficiente, então ele não deveria se dedicar a esse relacionamento. Imagine você que todas as vezes que ele marcasse um horário com alguém, essa pessoa atrasasse de 5 a 10 minutos, a conclusão automática é, essa pessoa não se importa comigo, então ela não merece minha atenção. A gente pega esse entendimento, esse tipo de gatilhos, por exemplo, eu sou uma pessoa que acredito, William, acredito que quando você responde alguém rápido, isso mostra prioridade e importância. Amém? Amém. Algumas pessoas não, minha esposa, por exemplo, não acredita nisso. E aí ela demora 3 horas para me responder. Mas eu a amo e ela me ama, mas essa é a minha forma de ver e a dela é diferente. Só que quando a gente olha para esse tipo de relacionamento, a gente transporta isso para o nosso relacionamento com Deus. E a gente acredita que o fato de sentir alguma coisa, de saber alguma coisa, de ter entendimento sobre alguma coisa, de fato é amor. E aí, esse exercício, ele é complicado. Porque quando a gente se baseia no amor com Deus, da forma que nós nos relacionamos com as pessoas, a gente tende a transformar esse amor em coisas efêmeras. Por exemplo, em primeiro lugar, a gente transforma o nosso amor, esse microfone não está ajudando hoje não, nosso amor com Deus em um amor sensorial. E a ilusão da alma, é aquilo que eu sinto. Por exemplo, eu vim no culto e a irmã cantou um louvor que me arrepiou inteiro. E aí eu senti a presença de Deus, eu chorei, eu tive vontade de me ajoelhar, eu tive vontade de levantar minhas mãos. Teve um momento na palavra que eu fui lá na frente, eu recebi uma oração. O pastor colocou a mão na minha cabeça e eu saí de lá tendo a certeza de que eu amo a Deus. Nossa, eu amo com todo o meu coração. A minha vida é de Deus, eu amo o meu Senhor. Esse é o amor sensorial. E o que seria isso? É o amor que sente. Sente, irmão, eu não duvido que ele sente. É o amor que quando entra aqui se submete no sentir, sabe? Mas não se submete no servir, não se submete no comprometimento, não se submete no envolvimento. Então, é o amor litúrgico que se manifesta no ambiente do culto, quando a música toca, quando a luz é baixa, quando todo o ambiente mexe com a emoção. E tudo isso parece real, eu não vou dizer que não é. Mas quando o culto acaba, esse amor não acompanha a vida. Quando o culto acaba, esse amor não permanece. Existe um teólogo muito antigo que é criador de um dos maiores sermões que já existiu, que é Pecadores nas mãos de um Deus irado, Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards chamava isso de afeições naturais. São as nossas próprias afeições. Então, ou seja, não é uma transformação espiritual. Eu não fui transformado de dentro para fora. Eu não tive a minha vida cativa em Cristo, mas é somente o meu sistema nervoso respondendo a estímulos. E Jesus, de certa forma, confronta tudo isso. Por quê? Porque Jesus não permite que a nossa alma fique isolada. Ele coloca a alma ao lado da força.
Deus abençoe. Se você sente no domingo, mas não serve na segunda, isso não é amor. Amém? Isso é apenas uma indulgência emocional. Eu vim aqui, eu senti os louvores, eu deixei com que isso tocasse meu coração, mas na segunda-feira a minha vida é outra, não tem nada a ver com esse ambiente e não tem nada a ver com a minha comunhão com Deus. E qual que é o problema disso tudo? Porque a gente pode fracionar esse amor também e passar do sensorial para um amor meramente intelectual. Ou seja, a ilusão de que o meu entendimento, a minha compreensão, ela se basta. Esse é o amor que explica a Deus. Esse é o amor que tem capacidade de narrar todos os acontecimentos históricos da Bíblia Sagrada. Esse é o amor, por exemplo, que lê, que estuda, que analisa e que até mesmo debate acerca dos conteúdos das Escrituras. Só que é um amor que, apesar de toda devoção, não obedece. É um amor que, apesar de todo conhecimento, não se submete às Escrituras. É um amor que, apesar de toda a capacidade argumentativa, não se dobra à vontade de Deus. Então aqui existe um perigo muito sutil, porque nós temos a capacidade de substituir a transformação pelo entendimento. Então, se faz sentido para mim, é o que importa. Só que a palavra confronta essa verdade, porque se nós temos Cristo como nosso Senhor e a palavra como direção para as nossas vidas, como luz e lâmpada para os nossos pés, então não é a minha compreensão que se basta, mas é a submissão à palavra de Deus. Só que quando nós substituímos a transformação pela mera compreensão, a gente começa a usar argumentos, teologia, psicologia, só que a gente começa a usar tudo isso para justificar aquilo que nós amamos, para justificar aquilo que nós acreditamos. Amém? Vocês estão comigo? Deixa eu trocar esse microfone, acho que esse outro está melhor. Amém? Ó, está mais alto pelo menos, mas não está tão melhor não. Amém? Então, para justificar os nossos pecados, ao invés de mortificar os nossos pecados, a gente faz o contrário. Porque é mais fácil achar entendimento e compreensão naquilo que eu acredito, para justificar as atitudes que eu tenho, do que me submeter à vontade de Deus. Então isso aqui é o perigo da objetividade, sabe? É quando o homem transforma Deus apenas em um objeto de estudos. E para que eu transformo Deus em um objeto de estudo? Porque Ele se torna a minha fonte de conhecimento, para eu não ter que encarar Ele como Senhor da minha vida. Porque se eu afirmo com todas as letras que Deus é Senhor da minha vida, eu estou dizendo assim, olha, eu não tenho mais controle sobre quem eu sou. Um escravo, por exemplo, não tem controle sobre si mesmo. Ele não decide que horas que ele vai trabalhar, para onde que ele vai, aonde ele vai passar o final de semana, não. Ele está submetido ao seu Senhor. Só que a gente declara isso com a boca, mas a gente não traz isso para a prática da nossa vida. E Jesus, Ele não permite isso, Ele une entendimento ao coração. Conhecimento se entrega, se torna apenas uma soberba intelectualizada. Eu sei, eu posso dizer a respeito, mas o meu coração não se rende. Amém? Amém. Vocês estão comigo? Amém. Estão entendendo? Glória a Deus. O terceiro amor seria o amor voluntarista. É aquele que está pronto para servir. Então, aqui está uma frase mais perigosa dos nossos tempos. É o quê? O que importa é o que está no meu coração. O que importa é aquilo que eu sinto. A Michele disse aqui, Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. Então, se o coração é enganoso, o problema é quando nós usamos o nosso coração para validar a nós mesmos. Isso acontece demais, irmãos. Então, olha que interessante. Quando eu uso o meu coração para validar a minha autoimagem, a minha própria imagem, eu estou criando um Deus à minha imagem. É por isso que quando eu vou discutir alguma coisa com você e eu falo para você, não, mas a palavra está dizendo assim, você vai dizer assim, tá bom, mas eu não entendo desse jeito. Então você entende de qual jeito? Ah não, porque para mim faz mais sentido desse jeito. Ah, certo. Eu posso dizer
sobre qualquer coisa em relação a Deus e em nome de Deus. Amém? Amém. Só que nem sempre vai ser o Deus único e verdadeiro. Pode ser que seja um Deus criado à minha própria imagem. Então, a minha própria imagem, ela redefine aquilo que eu entendo por ser certo e errado. E aí eu começo a chamar isso de amor. Eu crio o meu próprio Deus, eu subjugo os meus valores ao meu entendimento e a forma como eu reajo a isso, e eu chamo isso de Deus, e eu chamo isso de amor. Então, no fundo, isso não é um amor a Deus, isso é um amor a mim mesmo, disfarçado de amor a Deus. Por exemplo, porque eu posso ir para todos os extremos, eu posso ir para promiscuidade, eu posso me afundar no pecado, eu posso fazer as coisas mais condenáveis aos olhos de Deus e dos homens, e o contrário também é válido. Eu posso não fazer nada de errado aos seus olhos, como aconteceu lá na parábola do filho pródigo, o filho que foi, viveu dissolutamente, e o filho que nunca saiu do lar, estava sempre ali, trabalhando voluntariamente para o pai. Só que o coração, carregado de soberba, de orgulho, de egoísmo, não conhecia verdadeiramente o Pai. Então, se isso é amor a mim mesmo disfarçado, é porque o coração do homem caído é especialista nisso. Então, o nosso coração sequestra até mesmo a linguagem espiritual, sequestra até mesmo a linguagem da palavra para proteger os ídolos do nosso próprio coração. Mas Jesus ancora tudo isso ao Shema, que é o que ele fala: só tem um Senhor, só existe um Deus e só existe um Senhor. Ou seja, o meu coração não tem capacidade de definir a Deus. O meu coração só compreende a Deus quando se submete a Ele. Amar a Deus com o coração é não confiar no meu próprio coração, mas render o meu coração a Deus. Em quarto lugar, nós podemos também falar sobre um amor ativista. E o que seria isso? A ilusão de que as minhas forças bastam. Então, o que seria um amor ativista? É o amor do fazer. Eu me empenho, eu me dedico, eu faço tudo que me vier à mão para fazer. Então, a minha agenda em relação à igreja está sempre cheia. O que o pastor precisa de mim na igreja, eu estou pronto para fazer. Eu vou lá, eu lavo a igreja, eu limpo os bancos, eu varro, eu mexo no som, eu mexo na elétrica, eu pinto, eu faço tudo. Eu pinto a igreja, eu faço uma reforma, eu tiro essa parede que está descascando, eu soldo os bancos, eu faço até o que eu não sei fazer, eu aprendo, porque eu sou um ativista religioso, eu estou pronto para servir. Então, a minha agenda na igreja, ela é intensa, ela está cheia. Então eu trabalho, eu sirvo, eu estou sempre correndo, eu estou sempre produzindo, mas por dentro eu sou um sepulcro caiado. Eu estou completamente vazio. Isso aqui é o diagnóstico do farisaísmo clássico. As minhas mãos estão ocupadas, mas o meu coração está distante. As minhas mãos estão cheias de serviço, mas não tem sentido de ser dentro de mim. Eu faço porque eu acredito que isso me trará algum benefício. E aqui está mais um perigo. Quando eu uso o fato de fazer alguma coisa para evitar o fato de ser alguma coisa, de ser alguém. Amém? Isso quer dizer o quê? Quando eu uso o fazer para não ser, é como se eu estivesse tentando comprar Deus com o meu desempenho. Então eu venho aqui e eu faço tudo o que tiver para fazer, mas não porque eu me tornei alguém, não porque a minha identidade foi revelada, não porque eu me entendo como um filho amado de Deus, mas porque eu ainda olho para a minha relação com Deus como uma troca. Então, se eu fizer, ele vai estar preso a mim, ele tem que me recompensar. Mas Jesus também não aceita isso. A força não é substituta. A força é importante, tudo isso que eu falei aqui é importante, lógico que é, mas é consequência de um coração transformado, de uma mente sadia e transformada. Então a força deve ser o transbordamento daquilo que o Espírito está fazendo dentro do meu coração. A força deve ser o transbordamento de um coração rendido, de uma alma que foi entregue e de uma mente que foi transformada. Se não for assim, irmãos, é só ativismo religioso. E aqui entra a parte mais importante no meu ponto de vista desse texto. Porque Jesus fala, toda força, todo entendimento,
com todo o coração, com toda a alma e ao seu próximo como quem? Só que perceba, irmãos, eu li esse texto algumas vezes e a Bíblia também, e eu nunca encontrei, por incrível que pareça, eu queria dividir isso com vocês essa manhã, eu nunca encontrei um relato de Jesus dizendo assim: ame a você mesmo, cuide-se de você, se ame mais, se dedique mais a você. Não tem, irmãos. Por quê? Já parou para pensar? Não tem, você não vai achar. A minha última sessão de terapia, a psicóloga falou assim para mim: pare de ser um algoz de si mesmo, se ame mais. E eu fico sendo confrontado com isso, porque o Evangelho não me ensina assim. O que o Evangelho me ensina? Por que Jesus diz: ame ao próximo e não ame a ti mesmo? Porque Ele sabe que o nosso coração é pronto a amar a si mesmo. Isso aqui ninguém precisa te ensinar. Você já ama a si mesmo o tempo inteiro. Você está sempre tentando se proteger, sempre tentando se redimir, sempre tentando se perdoar, sempre tentando buscar o que é melhor para você. Aí Jesus sabe dessa lógica e Ele diz assim: olha, tira o foco de você e ame ao próximo, porque você ama assim a si mesmo. Então pegue toda essa devoção que você dedica a si mesmo e coloque no próximo. Oh, que desafio enorme! Então, olha que interessante. Eu quero chamar sua atenção para isso, porque para mim isso é muito importante. Isso aqui não é um mandamento para a gente se amar mais. Amém? Isso ficou claro? Hoje em dia, tem pessoas que usam esse texto para dizer assim: você precisa se amar mais. Porque se você não se amar, olha que interessante, se você não, eu já falei isso, você também já deve ter falado, se você não se amar, você não vai ter capacidade de amar ninguém. Já falou ou não falou? Eu já falei. Só que o diagnóstico que Jesus está nos mostrando é mais profundo, porque não é isso que as Escrituras estão dizendo. Em lugar nenhum das Escrituras existe esse mandamento. A Bíblia não manda a gente se amar, porque ela sabe que naturalmente, constantemente, intensamente a gente já se ama. Então a gente se protege, a gente se justifica, a gente se prioriza, a gente se valoriza, a gente só pensa na gente mesmo, irmãos. E aí de vez em quando sobra dentro da gente uns relampejos lá, sei lá que eu posso dizer, de acho que eu preciso amar um pouco o próximo, eu preciso me dedicar um pouco a alguém. Então até quando você se pune, até quando você se culpa, no fundo ainda é sobre você. Olha que loucura, a palavra vai dizer: se ainda que eu fale a língua dos anjos e a dos homens, Coríntios 13, amém? Se eu não tiver amor, de nada vale. E aí ele vai trazendo várias exemplificações, e ele chega em uma que é profunda. Ele diz assim: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, mas como assim, irmãos? Como é que alguém entrega o corpo para ser queimado e não ama? O que a palavra está dizendo é que você tem capacidade de fazer coisas absurdas, não por amor ao outro, mas por amor a si mesmo. Porque alguém pode dar a vida por outra pessoa simplesmente pelo fato de ser lembrado como uma pessoa que foi amorosa, dedicada e abnegada. Então, no final das contas, até mesmo quando a gente se pune pelo erro que cometemos, ainda é sobre nós mesmos. É sobre a minha dor, é sobre a minha frustração, é sobre a minha falta de controle. Isso ainda é uma forma de estar olhando para mim mesmo. Então, todas as vezes que eu olho para mim mesmo, o problema não é falta de amor próprio. Amém? Vocês estão comigo? O problema não é falta de amor próprio, mas é excesso. O problema é o excesso de amor próprio. E é exatamente por isso que eu não consigo amar o meu próximo. É exatamente por isso que eu não consigo me dedicar ao meu próximo. E entenda algo, o que Jesus está dizendo: assim como você naturalmente, ninguém precisa te educar para isso, assim como você naturalmente busca o seu próprio bem, faça isso pelo outro. Assim como você naturalmente ama a si mesmo, ame o outro. Ou seja, a mesma paciência que você tem com você, tenha com o outro. Você já parou para pensar o quanto nós somos pacientes com nós mesmos e não somos com o outro? Porque quando a pessoa erra,
a gente fica tão chateado, fica com raiva, fica sem falar, não merece minha confiança, não é digno da minha confiança. Aí você vai lá e comete a mesma coisa e fala, mas aquele dia eu não estava bem, não estava cheio de, nossa, passei uma semana difícil, minha cabeça estava cheia, meu coração estava pesado, não vou ficar me culpando não. Então a mesma paciência que a gente tem conosco mesmo, ofereça isso ao seu próximo. A mesma justificativa que a gente cria para poder nos responsabilizar menos, vamos usar com o outro. Porque se eu tenho justificativa para todos os erros que eu cometo, por que não serve para o outro? O mesmo cuidado que eu tenho com a minha dor, eu preciso ter com a dor do outro. Isso aqui muda tudo. Por quê? Porque eu não preciso aprender a me amar, como eu já disse. Mas eu preciso parar de me colocar como centro de todas as coisas. Eu preciso parar de colocar a mim mesmo no centro de tudo. E aqui entra uma conexão interessante com o que Jesus está dizendo. Você não consegue amar o próximo corretamente. Quando Deus ocupa o lugar que antes era seu, ou seja, esse trono que você dedica a si mesmo, no seu coração, quando Deus vem e senta nesse trono, aí as coisas começam a mudar. Sem isso, sem Deus no centro do nosso coração, o nosso amor é manipulação, cobrança, controle e frustração. Porque no fundo, ainda é sobre nós mesmos. É difícil isso, né, irmãos? É difícil esse diagnóstico. Aí vem um diagnóstico mais profundo. Jesus está pegando todos esses amores que eu falei aqui, um por um, e Ele junta tudo. Só que se você juntar tudo, você vai ver que o nosso amor é completamente defeituoso. E o que nós temos? Vamos lá? Para o diagnóstico? O que nós temos? Nós temos um ser humano dividido. Primeiro, um ser humano que sente profundamente, mas não obedece. Em segundo lugar, um ser humano que sabe, que compreende, que tem capacidade de explicar, mas não se rende. Em terceiro lugar, nós temos um ser humano que quer, que está pronto para fazer, mas que não se submete. Nós temos também um ser humano que faz profundamente, mas não ama aquilo que faz. E aí, por quê? Porque no final das contas, esse ser humano ama mais a si mesmo do que a Deus. E esse mandamento de Jesus, irmãos, não é só uma ordem, mas é um espelho. É como se Jesus pegasse a realidade do verdadeiro amor e colocasse diante de nós, porque a argumentação dos escribas era qual mandamento é melhor e qual que é pior, qual que é mais fácil, qual que é mais importante, qual que eu devo colocar em primeiro lugar. Aí Jesus pega, coloca Deus como centro de tudo, só existe um Deus, um único Senhor, e aí ele pega todo o diagnóstico do amor e aponta para Deus. Ame-o com toda a sua força, com todo o seu amor, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Isso aqui revela algo desconfortável, porque nós não temos capacidade de amar a Deus por inteiro. Não temos. Nós amamos em parte, e na maioria das vezes são só as partes que nos custam. Só o que está mais difícil, aí eu submeto, eu entrego. Só que a resposta que Jesus dá, Ele não está pedindo equilíbrio. Ele não está pedindo equilíbrio. Ele está exigindo totalidade da nossa parte. Então, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e toda a força. Não existe nenhuma área neutra nesse amor. Não existe nenhum compartimento escondido que você possa guardar um amorzinho ainda por si mesmo, não. Ele está dizendo, todo esse amor tem que estar dedicado a Deus, porque Deus não negocia com fragmentos de amor, porque Ele não é um Deus parcial e Ele só recebe um amor que seja inteiro, integral. Aí você pode concluir comigo de que ninguém é capaz de amar assim, sim ou não? Ninguém consegue cumprir isso, irmãos, ninguém. E aí o desespero bate no coração. E quando a gente olha para esse texto, por que Jesus diz isso então? Se ninguém consegue viver isso? Porque nesse momento, Jesus está revelando o padrão e ao mesmo tempo a solução. Quando Jesus aparece nessa história,
Ele está dizendo para mim e para você: tudo isso que eu estou te exigindo, eu vivi perfeitamente. Então Jesus amou o Pai com todo o coração, obedeceu até o fim, com toda a alma, a ponto de entregar a própria vida, com todo o entendimento, sabia exatamente o que tinha que fazer, o que estava fazendo, e com toda a força, porque ele se entregou fisicamente na cruz do Calvário. Não houve nenhuma fragmentação no amor de Jesus para com Deus. Jesus não deu uma parte, Jesus ele se deu por inteiro. E aí ele nos convida para a cura do nosso ego fragmentado. O que ele faz? Ele está dizendo para mim e para você assim: olha, sabe por que esse texto te assusta? Porque o seu problema é mais profundo. Nós somos, por natureza, amantes de nós mesmos. E isso se infiltra até na nossa espiritualidade. Nós transformamos a Deus em um meio. Nós transformamos a Deus em um meio para continuarmos sendo corretos, para continuarmos sendo o centro. Mas o Evangelho de Cristo Jesus vem para quebrar tudo isso. A cruz, ela não melhora o nosso amor. Ela expõe que o nosso amor é insuficiente. Então é por isso que Cristo Jesus nos dá um novo coração, um novo centro, uma nova capacidade, um novo entendimento. O Espírito Santo começa a fazer algo em nós, que é integrar aquilo que o pecado dividiu. E talvez você olhe para você e perceba que hoje você pode estar um pouco distante dessa sugestão. Você ainda está distante desse chamado radical. Mas eu digo para você, Deus não quer só uma parte da sua vida, não. Deus não quer só um momento do seu dia, não. E Deus também não quer só um sentimento ocasional. Talvez aqui esteja o começo de tudo. Que eu preciso admitir essa realidade. Eu preciso admitir que o meu amor é fragmentado. Eu preciso admitir que às vezes eu amo com a força, mas não amo com o meu intelecto. Eu preciso admitir que às vezes eu amo com o coração, eu sinto, mas eu não me dedico à leitura da palavra, eu não me dedico a aprender. Irmãos, me perdoem vocês, mas eu não consigo entender alguém que diz amar a Deus e não se relaciona com a palavra de Deus. Eu não consigo entender alguém que consegue passar um mês inteiro sem abrir as Escrituras para ler pelo menos um versículo bíblico. Eu não entendo. Eu não consigo entender também a dificuldade da oração, ela é real, como a Michele disse. Mas não dá para você passar um mês sem dobrar o joelho e falar com Jesus, não dá. Então, não tem como eu dizer para você assim: olha, no culto, no domingo eu sinto a presença. Eu não duvido que você sinta. Só que Jesus está dizendo assim: olha, eu não preciso que você venha aqui, cante louvores, sinta arrepios, glorifique, pule, salte. E no intelecto você não me ama, porque sua mente não se submete à minha palavra. Ah, mas Senhor, eu te amo, eu sinto, tá bom, mas na prática você não me ama, porque você não usa e não dedica as suas forças para que o reino de Deus seja proclamado, para que a verdade do Evangelho seja vista, para que as pessoas sejam transformadas. E a gente está sempre oferecendo parte de quem nós somos. Só que se você numa relação conjugal, por exemplo, você não vai funcionar se você não tiver integral nessa relação. Uma hora vai dar ruim, vai dar problema. E o que Jesus está dizendo é: pare de fazer dicotomias, pare de se separar como se você fosse uma pessoa aqui e tivesse que ser outra em outro lugar. A gente faz fragmentações da vida, por exemplo, a vida profissional, a vida espiritual, a vida conjugal, a vida familiar, a vida paterna, a vida relacional, e assim a gente vai indo, a vida financeira. Só que tudo diante de Deus é uma única vida, é uma coisa só. Deus não olha para você e vê assim: nossa, aqui está ele na vida espiritual, aqui está ele na vida material, aqui está ele na vida no trabalho, aqui está ele na vida financeira. Não, ele olha para você e vê uma coisa só. Você que olha para você e vê várias coisas. Ele não, ele só vê uma única coisa, uma única pessoa. E a visão de Deus é um diagnóstico, é um raio-x. Porque você pode mostrar o que você quiser, mas ele vê você de dentro para fora. Então ele sabe exatamente aonde você ama e aonde o seu amor falha. E o que ele está dizendo para mim e para você essa manhã? A gente precisa parar de fingir totalidade. A gente precisa parar de chamar parte de todo.
Ou a gente ama com tudo, ou a gente não ama. E aqui fica difícil, e eu encerro, para que você guarde essa reflexão para a sua semana inteira. Porque o que Jesus está dizendo para mim hoje não é sobre tentar mais. Ele não está dizendo assim, filho, não, se esforce um pouco mais. Ele está dizendo sobre render-se completamente. Eu não sei, irmãos, como que vocês reagem em relação a essa palavra, mas para mim é assustador. É assustador porque eu percebo que eu sou em partes muitas vezes, que eu não sou inteiro, que eu não sou completo. E Jesus está convidando a gente para entender que Ele é o único Senhor da nossa vida. Entendimento. E ao entender que Ele é o único Senhor, dedicação, com força, com alma e com coração. Então, eu leio a palavra porque eu amo a Deus. Eu sinto porque a palavra transbordou a minha mente e o meu coração. Eu faço porque esse conhecimento transformou a minha consciência. E eu me dedico a realizar alguma coisa porque a minha alma deseja estar diante dele. Então, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer. Se há reconhecimento, tem lugar para transformação. É como se eu estivesse diante de Deus e eu dissesse para Ele assim: Senhor, eu entendi, mas eu não amo assim. Eu entendi, mas o meu coração não é todo seu. As minhas forças não são todas sua. O meu intelecto não está submetido à tua palavra. Eu não sou todo inteiro seu. Mas, Senhor, eu quero ser transformado por esse amor. Porque só quem foi alcançado por um amor que é inteiro, ou seja, o amor de Deus, perfeito e inteiro, pode também começar a viver e experimentar um amor que é inteiro. Então Deus não aceita essa fragmentação espiritual. Ele não recebe partes de quem eu sou e nem partes do meu amor. Porque, irmãos, Deus é digno de tudo. E Ele quer tudo de você. Amém? Amém. Vocês recebem essa palavra? Amém. Glória a Deus. Então, todas as vezes que alguém te lembrar de que você deve se amar mais, lembre-se dessa palavra. E lembre-se o quanto nós precisamos todos os dias nos amar menos e amar mais a Cristo, para que a gente volte esse amor para a gente de uma forma correta. Obviamente que a psicologia tem a sua vertente e é importante, quando a psicologia está dizendo para se amar, para que você possa amar outra pessoa, ela está indo por outras raízes. Ela está dizendo para você que você precisa se cuidar, você precisa se analisar, você precisa olhar para dentro de si. Só que o Evangelho transforma essa lógica. Ele diz que isso tudo é verdade, mas quando olhe para dentro de você e não se coloque como centro, olhe para dentro de você e reconheça que existe pecaminosidade no teu coração. E isso pode te afastar de Deus. Isso pode te colocar de volta no centro. Isso é um problema. Portanto, olhe para dentro de você e reconheça, se houver alguma coisa aqui que ainda precisa de transformação, eu deposito aos pés de Jesus essa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, te agradecemos por este culto, por este momento de comunhão, de adoração, de entrega. Eu te peço que o Teu Espírito Santo permaneça falando conosco, que essa palavra possa produzir o efeito para o qual ela foi mandada aos nossos corações, que a nossa vida seja uma vida de submissão, que o nosso amor seja um amor completo, que amemos com o entendimento, com o coração, com a alma e com as forças, que tudo esteja entregue ao Senhor, para que a nossa vida cristã seja uma vida real, íntegra e verdadeira, para que as pessoas possam ver o Senhor através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quinta-feira estaremos aqui, nosso culto de ensino. Sábado às 16, culto com os jovens. E domingo, culto da família. Amém? Amém. Estenda suas mãos em direção ao altar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces comunhões e consolações do Espírito Santo estejam sobre todos e todos diremos amém. Não saia sem dar um abraço no seu irmão. Deus abençoe e boa semana a todos, em nome de Jesus.